8h11, a gente vai bater um papo com o escritor, jornalista, experiente, figura extremamente conhecida aqui, Ramires Linhares. Só aguardando. Vamos começar, Ramires, enquanto o Niltinho termina lá, pode ser? Que o Niltinho tá fazendo serviços ali. Ah, não, eu tenho que mudar um cabo aí, Ramires. Qualquer um dos dois que tu mude aí, a gente já ajeita. Eu esqueci isso no intervalo aqui. Foi erro meu. Agora sim. Ramires, seja bem-vindo, cara. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Rafael Bica, bom dia, Niltinho Veronese, bom dia a todos que ouvem a Hiper FM. Satisfação estar aqui para falar aí dessa nossa novo desafio. Pois é, cara. Quantos livros, Ramires, já? Em 2017 eu inventei de ser escritor, né? Até por escrever no jornal, no Diário do Sul na época, né? A gente foi meio que instigado aí pelos leitores a colocar no papel uns termos, expressões aqui da nossa cidade que a gente colecionava, né? E apresentava de vez em quando na coluna. E aí nasceu A Égua do Alonso e outros termos e expressões de Tubarão e Região, que foi um livro que fez bastante sucesso, esgotou. E de lá para cá eu tomei gosto pela pesquisa e aí participei de algumas outras obras. Fiz um trabalho para o Conselho Estadual de Educação falando sobre Antonieta de Barros, fazendo pesquisa sobre Antonieta de Barros. Depois para a Prefeitura de Tubarão, fazendo um apanhado aí da vida dos ex-prefeitos, né? Um perfil dos ex-prefeitos de Tubarão. Que foi o livro que foi lançado durante o aniversário do município, do Grande Cacique aos Grandes Líderes. E agora, durante todo esse tempo, a segunda edição da Égua tinha que sair, a gente estava trabalhando nisso, e aí foi ampliando, e um outro sonho que já havia, que era transformar as crônicas que a gente apresentava na coluna do jornal também em forma de livro, acabou saindo junto aí os dois projetos. Então fica aí, vai ser aí mais um projeto literário, né? 2 agora que vão sair do papel. Bacana, pediu licença ali para o Niltinho passar. É bacana que o Ramires tem uma longa história na comunicação, no jornalismo, enfim, então é extremamente conhecido. Mas demorou para lançar o primeiro, digamos assim, né, Niltinho? Depois que lançou, aí vem uma produção industrial, assim, pegou o gosto do negócio e vai... Eu acho que precisa sempre, né? A gente que tem... Eu custei a me apresentar como escritor, né? Eu acho que faltava um pouco de coragem até, né? Mas depois que as pessoas começam a dizer, não, mas ficou bom, né? Mas espera aí, tem alguma coisa boa nisso aí e tal. A gente começa a se empolgar. E aí foi... Porque o que a gente fazia também na imprensa, né? Eu desde 91 trabalho com comunicação, em rádio, em jornal e assessoria de imprensa. Então, escrever já era o nosso dia a dia, né? Mas daí, para transformar em livro, tem toda uma técnica diferente. E a hora que a gente viu que deu certo, que ficou legal, que o pessoal aplaudiu, aí começamos a trabalhar com um pouco mais de afinco nessa área. Já plantou feijão ou não? Falta disso, que o cara, para ter a vida completa, precisa plantar um pé de feijão, escrever um livro e ter um filho. Filho eu sei, livro já tem, já plantou. Não é feijão, é uma árvore. Eu sabia de uma árvore também. Eu vi, mas lá na Zofa é diferente. Lá no município da Zofa a gente tem outro esquema, Ramires. Ramires, a pergunta que todo mundo quer, que não cala, né? A Regiane vai fazer aquela berraçada que ela fez da outra vez de novo? Não, vocês têm uma grande artista aqui. Que artista? Só berra. Que trabalha no microfone aqui, mas para matar o tempo, porque o talento dela mesmo é para música. A Regiane é uma grande artista. Vai estar lá, a gente vai fazer uma noite cultural, na verdade, né? Essa é a ideia, porque a gente não quis só lançar o livro. Então, como temos amigos aí em diversas áreas, então o pessoal do Coral Municipal, que eu sempre acompanho, que eles sempre me acompanham, então vão estar lá fazendo uma música. A Regiane também vai estar lá, vamos ter alguma coisa na área de dança, pronunciamento de algumas autoridades. Meu amigo Fábio Bauman, professor Fábio Bauman,
vai fazer lá a leitura de uma das crônicas. Legal. Então, a ideia é que as pessoas se sintam à vontade, vão enaltecer um pouquinho da cultura da nossa cidade, e o objetivo principal das duas obras é justamente esse, é não deixar morrer as nossas coisas, a nossa história, né? E a ideia é fazer uma noite celebrando tudo isso, né? Vai ter até uma cerveja, Nilton. Ele querendo me tapear. A cerveja A Égua, né? A Égua. A receita já foi jogada fora. O Ivan Alípio, da Alípio Beer, ele faz uma cerveja sensacional lá no Principado do Maitá de Cima. Ele faz uma cerveja muito boa e ele fez uma cerveja para o lançamento do livro, que só vai beber quem for lá, porque depois ela não vai existir mais. Vai levar Coca-Cola. É Ivan Alípio mesmo o nome? Ivan Alípio. Eu não conheço, mas é que é interessante. O Ivan Alípio faz especialmente para ti a cerveja A Égua, porque Alípio é um dos personagens mais famosos do Cocoricó, que tem a sua égua lá também, né? Barbaridade. Tudo vai se encaixando. Tudo tem um porquê. Claro que tu já falou no lançamento do primeiro, mas para quem de repente perdeu, não sabe, como é que funciona? Como é que é a Égua do Alonso? Que tipo de livro é? É uma coletânea de crônicas ou é tipo um dicionário com as expressões? Explica como é que funciona. É uma espécie, né? Ele nasceu para ser um dicionário. Aliás, o nome seria Dicionário Tubaronense. O Nilton acompanhou mais de perto na época, eu acho que tu não estavas aqui, né? Era termos e expressões que a gente usa aqui. Geralmente, quem vem de fora é que acaba nos alertando para esse tipo de termos, né? Nilton usa muito aqui, né, diariamente. Uma coisa aqui, uma coisa ali, o boca aberta que o Nilton fala aqui é algo mais ou menos nosso, né? Isso são coisas que fora daqui pode ser ofensivo ou as pessoas podem nem entender o que é. Né? E aqui a gente utiliza dessa forma. Então, esses termos a gente começou a juntar. Aí eu também juntei algumas outras coisas, características nossas, rezas, por exemplo. Né? Houve uma época em Tubarão em que não tinha tanta farmácia como tem hoje. E as pessoas procuravam benzedores. Né? E eu convivi muito com isso, que meu avô, lá no Principado, ele era benzedor, o senhor Antônio Rosendo. Né? Então, a gente conviveu muito com essas coisas de benzedura, de reza, que são heranças açorianas, né, da gente. E termos, expressões, jeito de falar, histórias, né? Até que um dia o nome do livro acabou mudando para Égua do Alonso, justamente por ser um termo que só nós conhecemos aqui, né? Que é uma história verídica, a história da égua de um certo Alonso, que nem eu sabia que era um contemporâneo nosso, que faleceu, né, recentemente, né? Recentemente não, mas vamos dizer que muita gente o conheceu, e que tinha uma égua que só arrancava e não chegava no final das corridas nunca, né? Mas na boca do Alonso era um animal perfeito, né? Nem ele apostava na égua dele, mas... Eu imagino o cara que inventou... Isso aí é a égua do Alonso. O cara que... E aí uma história verídica acaba virando um termo, né? Eu tenho citado, mas o que mudou para a segunda edição do livro? A gente pegou outros termos, inclusive novos, né? Porque lá em 2017, se a gente dissesse que sexta-feira é dia de errar a balsa, ninguém ia saber o que é. Mas esse termo agora está no livro, né? Paulo Garcia... Quer dizer que o Paulo Garcia não vai fazer aquele apresentar o evento. Ele vai apresentar o evento. Então, coisas que acontecem e que acabam virando termos e expressões, né? Radialistas como Nilton Veronese, Paulinho Saquete, costumam usar esse termo, né? Hoje, sexta-feira, é dia de errar a balsa. Um acontecimento, né? Até infeliz, pelo qual passou um radialista, uma pessoa conhecida, que acaba virando um termo, né, da nossa cidade. Então, o livro ele é nessa linha de juntar essas coisas, né, de pesquisar e juntar essas coisas que acontecem no nosso dia a dia e que acabam virando histórias e termos e expressões. Ainda tem ali um capítulo com perfis de personalidades, então muita gente que ajudou no desenvolvimento da cidade, que já faleceu,
A gente colocou ali um perfil políticos, desportistas, administradores, empresários, então pessoas que tiveram alguma contribuição, ali a gente colocou um perfil e um pouquinho da história também do município, uma linha do tempo como nós nascemos, vamos dizer assim. Então, a Égua 2 é justamente esse livro. E o outro é o de crônicas, né? Não, só ainda sobre a Égua, e eu lembro quando tu fez uma postagem, o Facebook era mais frequente nas redes sociais, tu fez uma postagem sobre o assunto quando estava começando o livro. Cara, choveu. O que veio de foi termo... Foi ali que surgiu o livro, na verdade. Veio de termo... Porque daí as pessoas diziam, mas peraí, tem isso aqui também. E aí eu pensei, peraí, não dá para fazer só uma lista, isso é muita coisa. E são 2.000, quase 3.000 termos. E eu acho que tu escreveu alguma coisa na época das crônicas também, tu fez uma... Começou com as crônicas, né? Na verdade, começou com uma crônica. Se você é de Tubarão, você sabe o que é isso. E aí as pessoas começaram, mas peraí, não é só isso aí, tem mais coisa e tal. E aí virou o livro. E tem eu não sei se tu trabalhou nesse sentido também, porque além dos termos, tem algumas coisas que são bem específicas de Tubarão. Tu nunca comeu um lanche no Prontocar, nunca fosse no Equinóstico com uma rapariga. Essa rapariga não tinha, era só ir no Equinóstico. Mas é esse tipo de coisa que a gente procurou colocar ali para não morrer, justamente, né? Porque hoje, se falar para os nossos filhos, Equinóstico não sabe o que é, Prontocar, né? Não sabe o que é. E a gente começa a relembrar. Rua da Sauna. Tipo de coisa, Tubarão tem muito isso também, até a rua, né? A rua tem um nome lá, mas a pessoa não usa tem, a Rua da Sauna, a Rua das Viúvas, Rua do Vinagre. E rua de coisas que nem existe mais, né? Rua da Sauna, a sauna não existe mais. Mas aqui a gente fala todo dia aqui de um dos patrocinadores ali, no trevo de acesso norte, no Tinja Salta, o trevo da Jucasa. O cara já vai botando para... A ideia era falar na Rua do Castelinho, mas não pode para não falar onde ficava os travecos e tal, mas não dá para falar porque para não queimar aqui os nossos... Então é nessa linha, é de juntar as nossas coisas, as coisas que formaram o nosso imaginário popular aí para que não morra. E as crônicas do jornal que tu escrevia, que também era muito lida, era tu que fazia, era de tua autoria, tu buscava, como é que funcionava? Ali é uma miscelânea, né? Uma mistura de tudo. Eu sempre digo que não existe ficção, né? Porque a gente sempre puxa alguma coisa do que já aconteceu. Então, as crônicas, elas tinham coisas bem reais, aconteceu ontem, alguma coisa. Tinham piadas que a gente adaptava, botava nome das pessoas daqui e dizia que aconteceu e tal. Então, eu costumo dizer que são situações que aconteceram, que eu inventei, e muitas situações que eu gostaria que tivesse acontecido, mas que não aconteceram, mas que mesmo assim a gente coloca como se tivesse acontecido. Então, são crônicas, é ficção, né? Sempre puxando um pouquinho para o lado do humor, que era o meu estilo de escrever. Então, são crônicas, na maioria, engraçadas. Mas tem também um capítulo que são crônicas a gente, nas segundas-feiras, especialmente, as crônicas eram um pouco mais para o lado da reflexão, né? Então, tem esse lado mais sério também. Então, sempre tem uma mensagem. Se a gente procurar bem, sempre tem uma mensagem. Ô Ramires, com esse gosto, agora tu dando vazão a isso... Tu devia fazer para a sociedade aqui, tubaronense regional, o que o Mário Prata fez há muito tempo. Ele escreveu o livro dele, Minhas Mulheres e Meus Homens. E ele fez a história com os amigos, né, cara? Sim, então tem uma... Eu li. Eu leio o Mário Prata, eu gosto muito do estilo, né? Eu também, dou muita risada. E Minhas Mulheres e Meus Homens é maravilhoso, que ele foi contando uma coluna para cada amigo dele ali, que ele foi lembrando de histórias, né, cara? Nós tivemos em Tubarão um colunista, Tarquínio Balsini, né, que dá nome à rua hoje. Ele também tinha muito isso também. Ele também fazia muito isso. E na época eu lembro que ele pegava eu ainda usava muito um amigo meu, né? Mas ele não, dava o nome. Fulano de tal. Ele bem miudinho. Fulano de tal mesmo. O cara mesmo que fez. O Dura sofria muito na mão dele. E por aí vai.
Bacana, a Júlia Menegas tá te mandando um abraço aqui, sucesso pro Ramires. Júlia, Não agradece pra ver se tu não leva um pedala, Júlia, pra tu ver. E o bom dia, boa noite, o nome também já é uma lenda, né? Que muita gente acreditava o ex-prefeito Genésio, mas a gente sabe que isso aí já é mais... Não, esse é um termo, esse bom dia, boa tarde, boa noite, caiu no... Conforme a ocasião. Caiu no... Né, conta-se que foi um assessor de um político que escreveu o discurso para ele, né? E disse assim, ó, tá aqui o teu discurso, tu vai de manhã numa comunidade, à tarde noutra e à noite noutra, então, dependendo do horário, tu diz aí, né? Tu faz a saudação daquele jeito. Mas o político leu como estava ali, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião. E seguiu. E isso virou, né? Bert Koch usava no programa de rádio que ele tinha. E eu comecei a usar nas minhas crônicas. Então, sempre eu abria com esse termo. E aí virou também o nome do livro. O livro chama-se Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite, conforme a ocasião, que é uma coletânea dessas crônicas que eu coloco, que é crônicas de um lugar muito, muito distante ou não. Porque eu uso muito o termo Principado do Maitá de Cima, que é um local fictício, né? Mas que pode ser um bairro da Zofa. Fictício, né? É um principado, na verdade o Fio Alexandrino é do Principado Central, que é o Maitá Centro, né? Então ele que criou esse termo de Principado. E aí a gente fez a emancipação do Maitá de Cima e criou o Principado do Maitá de Cima. Então, maravilhoso isso. Né, as coisas acontecem sempre... O Fio que é assessor de imprensa do MST aqui na região. Ah, é? E o Fio escreve o epílogo do livro de crônicas, né? Faz uma contribuição. A Rita Elizabeth, né, que também vai estar no lançamento, que também é uma artista, é cantora, vai dar lá também. A Rita canta? A Rita vai Sério? dar um tostão da sua voz. Vai berrar também junto com a Rejane? Ela vai ficar na parte depois vamos ter um coquetelzinho, uma musiquinha ao vivo. O Ramiro tá querendo que eu vá, coquetel. Nós vamos concorrer com o Caçula. Aquela noite ali nós vamos ver quem que fecha primeiro. É um evento cultural que você está fazendo, não é só lançamento do livro. Isso é maravilhoso, cara. Essa é a ideia. Muito bacana. Ideia. Vamos fazer o convite então, Ramires, para quem quiser participar, prestigiar, já de repente pegar a sua edição autografada ali. Realmente, a gente vai ter uma sessão de autógrafos, então na quarta-feira, dia 30, 20 horas, no Centro Municipal de Cultura, no Museu Wilson-Blick, aqui no centro da cidade. A partir das 8 a gente começa apresentações artísticas, que a gente já citou aqui, uma sessão de autógrafos, no final um coquetelzinho, que a gente espera que tenha comida para todo mundo, e uma musiquinha ao vivo para o pessoal curtir a nossa cultura, ter a oportunidade de adquirir as obras. Depois elas vão ser vendidas, a gente está vendo ainda aí os locais, mas naquela noite ali a preços especiais para que as pessoas possam ter acesso. É no museu? No museu. Museu, tá certo, show de bola. Então, Ramires, 2 livros aí, lançando dois numa vereda só. 2 numa vereda só. Vereda já é uma palavra que tem que tá ali já. Que tá lá no dicionário. São, a partir de que horas mesmo, Ramires? Desculpa. 20 horas. 20 horas. Cara, um evento maravilhoso. Não tem Jogo do Brasil na quarta-feira. A gente tomou esse cuidado. Então também. dá para aproveitar e curtir bacana. Ó, o pessoal mandando abraços, estaremos lá. Tomara que vocês todos estejam lá, né? A galera que tá dizendo que vai, que já mandaram... compareçam lá. Você tem que pagar a gráfica. O Rick já mandou uma foto tua aqui em cima da égua do Alonso. E tu em cima de um cavalo. Só ele tem. Então tu sabe que eu não tô mentindo, né? O Heathcliff. Sabe a história do Heathcliff, não? Sim. História... Não, mas tu sabe quando eu trabalho, eu não conheci o Rick. Aí ele fica pique, eu sempre falo essa história, eu já contei mais de 1 milhão de vezes na rádio. Eu trabalhava no despachante, no Neguinho, e aí a Mary, que trabalha até hoje lá, a Mary vai colocar uma estátua dela lá, né? A esposa do Toninho Mangueira. Isso. Merece 2 estátuas, portanto. Sim, ela merece algumas. Então, aí ela chegou e falou assim, ó, ô Nilton, vai lá entregar o documento da empresa que ficou pronta. Que empresa? Eu acho, é Heathcliff o nome. A empresa é Heathcliff. Eu falei, não, mas eu acho que é nome de pessoa. Não, empresa, ninguém vai ter um nome assim, Heathcliff. Aí eu falei, neguinho, que empresa é essa? Que empresa? Essa mulher é maluca? É o Rick, pô. Ó, o Paulinho Emerich quer saber se vai ter pagode.
pagode é mais pra Laguna, Paulinho. Paulinho. Aí, assim, ó, o Ramires já falou que vai ter cerveja, vai ter coquetel, me afastou um pouquinho com a Regiane berrando. Aí se ele fala que vai ter um samba, aí Fechou. Aí o Niltinho vai lacrar. Tudo acaba em samba. O Niltinho é daqueles que é capaz de levar a caixa de som pra tocar samba no meio do negócio. Exatamente, é porque eu não tô mais falando com o Paulinho Saquete. A gente tá bicudo, mas senão eu ia combinar com ele pra fazer um xaragadunfi lá. Ele vai estar lá. Não, mas eu não vou falar com ele, muito chato, meu Deus do céu. Paulinho Saquete, cara. Fizemos 500 projetos, não deu certo nenhum, mas o importante é que a gente segue fazendo projeto. Mas projeto tá bom, né? Projeto uma hora sai, tem que ter projeto. Tamo firme. Eu vou te falar, em relação a projeto, a gente fala assim, eu tô tirando o papel agora dia 4 de dezembro, né? Essa ação beneficente, A Espera de Noel, que é um espetáculo musical, chamando os principais artistas aqui da região para cantar músicas natalinas, de autoria, etc, etc. Esse projeto eu já tá no forno já faz uns 10 anos. Foi sair agora, coincidiu que eu fui na CDL falar com o Felipe, opa, o fórum tá precisando de um evento, e aí as peças foram encaixando, deu certo. Deu certo. Já tá em 5 horas e meia de evento, mais ou menos, né? Pela Exatamente, tinha 1h30, já tá passando de 2. 10 horas a polícia vai ter. Ô, Niltinho, vai acabar. Só falta mais 200 artistas tocar. Maravilha. Até Ramires, a Berrona vai cantar lá. Vai lá. A Berrona vai cantar. Aleluia. Tá saindo um funk pra surpreender o Niltinho. Ô, Ramires, primeiro te parabenizar, cara, porque a gente estava falando hoje aqui, o Niltinho abriu falando de professores eu falei sobre ter vocação, e eu acho que essa coisa da escrita tem uma vocação, o cara tem vontade de externar, né, cara, e dedicar-se a isso, porque a gente sabe que a remuneração pela criação do livro não é o que move o escritor, né, cara, É igual trabalhar com a imprensa, o cabeça tá acostumado já. É complicado porque, né, a gente tem as ilusões que a gente vê nos filmes, né? Os caras que escrevem um livro e pronto, não precisa mais trabalhar o resto da vida. Mas não é bem assim, é muito complicado. Eu fui buscar junto a muitos amigos, né, patrocinadores, para poder dar, né? E a gente vai no dia do lançamento registrar lá todos, vão estar lá, para poder tornar realidade, porque não é fácil. Principalmente a impressão aumentou muito, o papel aumentou muito. Então, lá vem a chiadeira agora para justificar. 800 pila o livro. Não, o livro vai ser baratinho. Mas quem foram as empresas? É muita? São muitas? São bastante aqui. Eu não, mas eu pego aqui. Vamos dar essa moral para a galera que incentivou aí qual é a gráfica que tá fazendo? Na verdade, está sendo impresso em Criciúma na Gráfica Soler, porque o Jornal Diário do Sul que fez o patrocínio maior, né? Até porque as crônicas eram escritas lá. O Diário do Sul não tá mais com gráfica própria? Não, aí eles fizeram lá onde eles imprimem o jornal. E o outro na Gráfica Copiarte aqui em Tubarão, né? Através da Viviane, que é uma grande parceira aí nossa. Então deixa eu citar aqui os meus queridos patrocinadores. Vamos ver se vale a pena. Alcidino. Eliane. Abriu a mão, tu conseguiu abrir a mão da Eliane. A Eliane, só o que ela ganhou dinheiro vendendo aliança pro Fernando Nandi, ela já deveria patrocinar 3 livros, né? Ela vendeu 28 alianças pro Fernando Nandi. Mas eu vou sair daqui e vou escrever um livro, só uma entrevista. AGM Imóveis, Grupo Atlantis, a Branet, do nosso amigo Sônio, Diário do Sul, Heraldo Construções. O Heraldo já te pagou? Tá meio quebrado. Pegar cheque? Escola Técnica de Comércio de Tubarão. De novo. A Floriza, do nosso querido Luciano, a Ferrovia Tereza Cristina, Geogrid Maps, que é do Éden, a ProLincoln Vigilância, falecido Sandrinho, o Ramon Antônio, a Real Trânsito, Rodo Everton, do Shella, a Tilecol, a Ultra Protec, que é a empresa do Rodrigo Caporal, e a Unividros. O nosso querido Orlando. A filha dele veio aqui semana. Rapaz, veio aqui, bonita, rapariga, bonita, veio aqui, entrevistou. O prefácio da Égua é ela que escreve. É mesmo? Veio aqui, eu falei, eu não sei porquê, ele tava falando dos patrocínios lá da Costelada. Eu falei, meu amigo Orlando, tal, joelho oco, não sei o que. Aí ela, eu sou filha do Orlando no final. Eu digo, Não, realmente. Já tem filha E também um percentual das vendas
que vão acontecer no dia lá do livro vai ser direcionado a um projeto social, o projeto Andorinhas, que é um projeto de uma assistente social, da Raqueline. É um projeto para arrecadação de cestas básicas para o Natal de famílias carentes. Eles têm um projeto muito interessante e a gente está contribuindo com esse projeto através de um percentual das vendas desse livro. E a gente tem um apoio do Coral Municipal, da Ano Olímpio, do Marques Som e TV, da Dom Bruno, que vai ter os salgadinhos lá para a gente, da Alípio Beer, da Sugraf e da Fundação de Cultura, que a gente está usando lá o espaço do Centro Municipal de Cultura. Então, meus agradecimentos sempre a todo mundo que tá ajudando. Sozinho a gente não consegue fazer nada disso. E a gente está aí para poder contribuir com a nossa cultura de alguma forma. Maravilhoso. Sugere para o Alípio manter o Égua Beer para eventos culturais de vez em quando e botar o Égua Beer. Sabe, se o povo aprovar, nós já vamos. O nome ficou bacana pra caramba, cara. Égua Beer. e traz uma coisa local, né? Tem um porquê de ser. Essa é a ideia. Vamos botar num próximo Outlet Beer lá, fazer um espaço cultural com a Égua Beer. Égua Beer. E a cerveja do Alípio é caprichada. Topperson. Tu conseguiu fazer algo que eu sonhei, eu tentei convencer o tio Preto, na época convivia muito com ele, tio Preto, vamos procurar um jornalista para fazer um livro, né, com as tuas histórias, com tudo, que esse homem viajou. Tinha muita. Tinha. E não consegui convencer o tio Preto, ele achava que não valia a pena, enfim, e tal, e não fez. Eu lamento porque se perde muita coisa, não tem registro hoje disso. Já não se consegue sem ele, já não se consegue tanto, né? Mas ainda dá para tocar ideia para frente. Foi o que foi feito, foi o que fizeram, né, com a história do Delírio, né? Sim. O pai do Olavo Falquete, que foi um livro fantástico, as histórias do cara, que, meu Deus do céu, tem histórias aí folclóricas até, que são muito legais, engraçadas. Eu entrevistei o Olavo, eu não sei se é mais engraçado ler o livro ou ouvir o Olavo contando. O Olavo tem um estilo todo dele, pessoal, né? tem estilo dele, né? Mas foi muito legal. E essas figuras, né, são importantes. O teu livro, tu chega a citar os personagens folclóricos aqui de Tubarão, que nós temos também, né? No capítulo em que eu cito personalidades, né, que já se foram, os únicos que também tem os que ainda estão vivos é a parte dos folclóricos, né? Então, Parreira, Fredinho, Pilili, essa turma toda está ali. E, inclusive, aqueles folclóricos que também já passaram por aqui e são muitos, né? Muito embora a gente tenha pouca informação, mas das características de cada um eram pedintes, eram, né, o Filho, o Benoni, né? Panela, Vicente, esse pessoal Negão Galhardo ali. E todos aqueles que de uma forma ou de outra fazem parte do imaginário popular da cidade. Então, a ideia é essa, né? É claro que ficou muita gente para trás, ficou. Né? Mas aí é assunto para daqui a pouco uma próxima obra. Eu ia dizer, já manda recado dos patrocinadores, vamos renovar que tem mais um monte de informação aí. Ramires, seja sempre bem-vindo, uma honra te receber aqui, cara, obrigado, parabéns pelo trabalho, sucesso aí, estaremos lá na quarta-noite aí. Muito obrigado. Mentira, Bica, tu não vai. Quarta-noite eu vou, não tem... Tu não vai, porcaria nenhuma. Obrigado nenhuma. pelo apoio aí de vocês, a imprensa também é citada nas obras, justamente por isso, porque são colegas que estão nos abrindo espaço, sempre abriram espaço, desde o primeiro livro. Mas tem que pagar, tipo o Dura, tá mandando o alô aqui. Se não pagar, ele não vai, não fala bem. Eu vou gravar o programa, o Dura, que tem um programa no dia e na hora do lançamento, vai gravar antes comigo pela primeira vez. Isso aí vai te sair caro. Mas vai sair caro, não vai, que vai sair caro isso aí pra... Não arrisca, ó, tô dando conselho, hein. Eu vou arriscar. Pois é, cara, agora tu falou do programa, eu esqueci que eu tenho programa das 8 às 9. Ó, tô falando, sempre tem, eu conheço meu eleitorado. Então, um jeito lá também, vamos fazer um gravado. Faz ao vivo de lá, pô. Entra o Niltinho entra com o celular na mão. Vai botar a berrona da Regiane cantando lá, coisa arada. Maravilha. 8h40. Ramires, seja bem-vindo, brigadão, cara, sucesso. Obrigado.